Yayamanwa. A história começa com uma introdução sobre a protagonista, dizendo que ela era uma bruxa que tinha o poder de destruir uma nação inteira com muita facilidade. Ela era uma bruxa de 300 anos e a única do continente. Porém, ela desprezava completamente os humanos, então ela vivia os dias dela confinada nas montanhas. Mas que em certo momento, um rapaz apareceu chorando enquanto implora por ajuda. A protagonista pensa que foi assim que conheceu ele. Ela tinha ficado surpresa com o pedido inusitado do rapaz. A protagonista o resgatou e o seguiu até o reino dele. Ela pensa como não apenas o seguiu, mas também protegeu ele, o apoiou e ficou ao lado dele. Ela continua dizendo que o colocou no trono, mas que o que aguardava ela no final. Em seguida mostra uma cena dela machucada, enquanto aquele mesmo rapaz dizia que ia seguir o conselho dela, e com um olhar assustador ele diz que ela o disse para eliminar qualquer coisa que o incomodasse. Enquanto isso ela estava deitada no chão, machucada e com os olhos cheios de lágrimas. Ela pensa como dessa forma ela foi desvivida pelo único humano em quem confiou desde que se tornou uma bruxa. Ela diz isso enquanto se afunda cada vez mais em uma escuridão. A protagonista pensa como felizmente, a essência da vida dela, o núcleo de mana, não foi destruído, e que na beira da morte, ela conseguiu escapar apenas com a alma dela intacta. E depois de 10 anos ela terá recuperado a força dela no mundo espiritual e então ela será ressuscitada. Pelo menos foi o que ela pensou. Em algum lugar muito chique, umas empregadas se perguntavam por que a bebê não chorava. Elas dizem que é normal que os bebês chorem imediatamente. Elas ficam em silêncio olhando para a bebê com tristeza. A protagonista pensa como não acredita que ela entrou no corpo de uma recém-nascida. Ela se pergunta ironicamente que poder ela teria como um grão de poeira flutuando sem rumo no mundo espiritual, e que ela entrou nesse corpo porque ela foi atraída por ele. Enquanto isso, uma empregada pergunta se deve dar um tapinha no bumbum da bebê. Ela vira protagonista e começa a dar tapinhas. A protagonista em pensamentos manda a empregada para que ela respeite a dignidade dela como uma bruxa. A protagonista com cara de desconforto diz que aquilo é muito humilhante. As empregadas dizem que a bebê ainda não se mexe e pergunta se devem chamar um médico. A outra empregada diz que não, porque se Sua Majestade ficar sabendo, ele pode abandonar a protagonista por ser inútil. A empregada diz que então vai dar mais um tapinha. A protagonista pensa em afirmação, pergunta se ela quer que ela passe por essa humilhação de novo. A protagonista começa a fingir chorar para deixarem ela em paz. As empregadas aliviadas dizem que finalmente ela está chorando e que é um alívio. A protagonista manda elas tirarem as mãos dela e pergunta como elas ousam tocar no corpo dela. Uma empregada diz: "Nossa linda princesa, por favor sobreviva. Você não pode morrer." A protagonista com a cara emburrada se pergunta do que ela está falando, e pergunta por que uma bruxa morreria. Naquela época, a protagonista não imaginava nada sobre o futuro que a aguardava.
mas mesmo se soubesse, não teria nada que ela pudesse fazer de qualquer forma. A protagonista aparece deitada no seu berço olhando para a decoração de estrelas que tinha por cima dele. E ela se pergunta por que isso aconteceu, e diz que foi culpa daquele rapaz que a traiu. Ele era o mais jovem príncipe do reino de Carrel. O nome dele é Racos. Ele era desprezado por seu irmão, o príncipe herdeiro. O Racos estava atravessando o deserto do norte quando foi atacado por assassinos. Ele mal conseguiu escapar com vida. Eventualmente ele encontrou o caminho das montanhas da protagonista. Ele se ajoelhou na frente dela. E foi como ela estivesse possuída por alguma coisa naquele momento. É como o amor à primeira vista, de que os humanos tanto falam. Pelo menos foi assim que ela se sentiu. Ela diz que deu tudo a ele, muito poder e até o trono. Porém, no dia em que ele prometeu pedir a mão dela, não tinha nenhum anel à vista, que em vez de no corpo dela ter um anel, ele enfiou uma espada. Ela pensa como nunca deveria ter confiado em humanos, porém ela se arrependeu tarde demais. A protagonista olhando para suas mãos de bebê diz que só em pensar que ela entraria no corpo de um bebê, ela diz que isso pode até ser melhor. 10 anos para humanos é muito tempo. E que será muito tempo para aquele traidor do Racos também. E que nesse momento ela conseguirá se vingar dele mais cedo. E que vingança é um prato que se come quente, é o lema de vida dela. Ela diz que vai destruir o Racos, não importa o que aconteça. Uma empregada aparece e pergunta se a protagonista já acordou. A protagonista pensa como que agora não pode fazer nada e que precisa crescer mais um pouco. A empregada pergunta para a protagonista que tal uma comida gostosa, e pergunta também se deve trocar as fraldas à protagonista. A protagonista pensa para que não toque o corpo dela sem permissão. A empregada pergunta se a protagonista entendeu o que ela falou. A protagonista, olhando para ela com olhar de desgosto, pensa que é claro e que não é um bebê humano burro, e que ela é uma grande bruxa. A empregada diz que é incrível, mas que preferia que a protagonista fosse um bebê normal, para que ninguém percebesse a presença dela, e que só assim ela viveria muito. A protagonista diz que foi um momento estranho, porque a empregada estava falando tão formalmente com uma expressão tão perturbada, e se questiona em que terras ela nasceu para a empregada falar daquela maneira. A empregada, mudando para uma expressão alegre, se pergunta o que ela está tagarelando com uma bebê. E pede para que por favor a protagonista fique parada, que ela vai levar uma comida deliciosa para ela. A protagonista com raiva diz que se recusa a comer aquele lixo sem gosto. A empregada sai dizendo que já volta. A protagonista diz que a empregada nem entende o que ela quer falar, mas diz que tá tudo bem e que ela prefere ficar quieta mesmo. Ela pensa que, com exceção de um humano, mais ninguém entraria em uma briga contra ela quando era bruxa, mas agora ela está nesse momento frágil e em um corpo humano. Ela diz que seria legal se pelo menos ela tivesse o primeiro círculo de mana dela. Ela pensa que é bom ir ver o tanto de mana que esse corpo tem.
Em seguida ela se concentra fechando os olhos. Ela de repente abre os olhos e pensa como isso é impossível, mas por hoje é isso meus pudins, bye.